Salve turma, tudo bem com vocês? Bom, eu espero realmente que esteja tudo bem com vocês. Estou retomando então essa nossa última semana de aula e eu gostaria de retomar com vocês, começando pelo tema das integrais indefinidas. Esse é um tema que é bastante interessante, muito extenso também. Então nós vamos tratar um pouco das ideias iniciais do processo de integração. Veja bem, a ideia é bastante simplória, porque nós juntos, vocês comigo, eu com vocês, nós estudamos juntos o processo de derivação, não é? Então veja bem, nós estávamos assim no processo de derivação. A gente pegava uma função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, por exemplo. E aí nós aprendemos a derivar dessas funções. Então, a partir dessa função, nós aprendemos a calcular a derivada, que a gente chamou de f' de x. F' de x é, portanto, nesse caso, 2x elevado a 2 menos 1. 2x elevado a 1, 2x. Então, a derivada de x ao quadrado, nós vimos que era 2x. Muito bem. Agora, nós vamos estar em um processo, a ideia do processo de integração é a ideia inversa da derivada, do processo de derivação. Então, o processo de integração traz consigo uma ideia inversa do processo de derivação. Inversa como assim? No sentido de inverter o que a derivada faz. No sentido de que, quando eu tenho uma função e derivo, quando eu tenho uma função e calculo a sua derivada, obtendo essa função f', aqui a gente diz então que da função f eu tenho a derivada da f. Agora a gente vai estar no processo inverso, no seguinte sentido: dado uma função assim, então imagine que essa aqui agora é a sua função dada, f de x é o 2x, e agora você quer encontrar uma função que a derivada dá essa que seria a função x ao quadrado. Então vai ser dado essa função f de x igual a 2x, e o que você vai querer encontrar, eu vou chamar de f maiúsculo, assim, essa função. A função cuja derivada dá essa daqui. Então, essa função, a função cuja derivada dá 2x, é chamado de uma função primitiva, uma primitiva da função f minúsculo. Então, dado f igual a 2x, uma primitiva, então, uma primitiva dela é uma função que, quando derivada, dá ela. Então, a primitiva da f de x é aquela função cuja derivada dá f de x. Então, essa função aqui é chamada a função primitiva da função f de x em um intervalo qualquer que a f esteja definido. Note que agora é bastante interessante a gente notar assim. A gente costuma dizer, olha, essa daqui é uma primitiva dessa f, porque olha, essa f aqui, ela, se nós tomarmos a função primitiva assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 1, por exemplo, se eu tomar essa função primitiva, essa função é uma função primitiva dessa função aqui, tá? Vou dizer assim, sim, professor, porque quando eu derivo essa função, eu encontro, o que a gente encontra? 2x mais 0. A derivada de uma constante é sempre 0.
Ah, professor, então quer dizer que essa é uma primitiva, mas essa daqui também é outra primitiva. E aí qualquer constante que o senhor colocar então aqui, se o senhor colocar assim x² mais 2, também é primitiva da função f de x igual a 2x. Porque quando eu derivo essa, eu obtenho essa, 2x mais derivada de 2 é zero. Derivada de uma constante é sempre zero. Bom, professor, então quer dizer que se eu encontrar uma primitiva, na verdade eu vou a partir dela eu posso encontrar uma família de funções primitivas. Exatamente. Você encontrou, tanto é que nós encontramos essa função primitiva aqui, é a função primitiva dada a função 2x, f de x igual a 2x, a função f de x maiúsculo igual a x² é uma primitiva dessa. Mas nós temos essa outra. E aí eu posso ter infinitas. Qualquer f de x mais uma constante é uma primitiva da f. Qualquer f de x mais constante. Eu poderia ter colocado assim, qualquer função do tipo, qualquer f de x do tipo x² mais uma constante é primitiva, é uma primitiva de f de x igual a 2x. É uma primitiva. Qualquer função onde esse c é uma constante. C é uma constante, ou seja, é qualquer número real. Então, se você achar uma função primitiva, se você somar um número real, continua sendo uma função primitiva. Então, dada uma função, achou uma primitiva, basta somar qualquer número real que você tem uma nova primitiva. Portanto, encontrou uma função primitiva, você sempre encontrou, junto com ela, infinitas funções primitivas. Tá? Então, essa é a primeira ideia primitiva de uma função. Agora, quando a gente quer falar de todas da família, vamos pegar outro exemplo? Então, antes de tudo, vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, se eu pegar a função f de x igual a f de x igual a 2x mais 1, eu acabei pegando 2x ali, vamos pegar assim, x² mais 1. Vamos pegar essa função, x² mais 1. Uma vez que eu tenho essa função e quero encontrar uma primitiva dela, então, uma primitiva dessa função aqui seria f de x igual. Eu procuro uma função, essa primitiva é aquela função que quando derivado dá essa daqui. Então, olha só, qual é a função que quando eu derivo baixa para x²? Então, tem que ser x², que quando eu derivo baixa de 3 para 2. Mas quando eu derivo x², o que acontece? Vem o 3 desce, né? 3x². Então fica assim, fica 3x². Então vai aparecer um 3. Então veja, a primitiva não pode ser x². Porque quando eu derivo x² aparece 3x² e não x² apenas. Eu queria derivar essa de baixo para dar x² mais 1. Vamos pensar só no x² primeiro. Quero derivar essa função para dar essa. Mas quando eu derivo essa, dá 3x². Para aparecer só x², eu preciso dividir essa daqui por 3. Porque aí vai ficar dividido por 3 a derivada. Então, deriva essa função. Quando eu derivo essa, fica 3x² sobre 3. Lembra que essa função aqui, ó, ela é, na verdade, 1/3 de x², constante, vezes a função. Como é que a gente deriva? A gente mantém a constante e deriva só
a função que deriva só esse, 3x². Abaixo 3 diminui um expoente. Então, x ao quadrado. Então veja, eu preciso dividir por 3, não pode ser só x ao cubo, mas eu vou dividir por 3 o x ao cubo. E se tiver o mais 1 aqui, como a gente tinha colocado, então a derivada desse já dá esse. Qual o número cuja derivada dá 1? Qual é a função cuja derivada dá 1? Ah, professor, é o x. Se você derivar x, dá 1. É verdade, quando eu derivo x, derivada de x é você pegar esse 1, descer e ficar x elevado a 0. 1 vezes x elevado a 0, que é 1. Ok? Muito bem. Então, quando eu derivo essa soma, lembra? A derivada dessa função é a derivada desse mais a derivada desse. Quando eu derivo esse dá x², derivo esse dá 1. Então, veja, essa função é uma primitiva da f. Se eu quiser falar da família de primitivas, então eu preciso acrescentar aqui uma constante. C é constante, qualquer número real, ou constante real, alguns livros trazem constante real, tá bom? É interessante que nós temos os teoremas que vão dizer para a gente, olha, se você tiver uma função que é uma primitiva, então se você adicionar uma constante, ela continua sendo primitiva. Claro, é só derivar essa daqui que você vê que dá essa. Então essa é primitiva da f. Mais interessante ainda, se você tiver duas primitivas de uma função, então dada essa função, se você tiver duas primitivas dela, a diferença entre as duas primitivas é só uma constante. Aqui temos duas primitivas dessa função f. Mas qual é a diferença entre as primitivas? Faz f menos g. Se você fizer a diferença das duas, dá sempre uma constante, dá sempre um número real. Faz f menos essa f aqui, fica x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 1 menos 2, menos 1. Portanto, dá uma constante, menos 1. Faz a diferença dessa com essa, fica c menos 2, ou 2 menos c, que também é um número real. Então, a diferença entre duas primitivas é sempre uma constante. Isso é algo fácil de demonstrar. Muito bem. Então, de um modo geral, quando a gente quer encontrar todas as famílias de primitivas de uma função, veja, dada uma função, eu tenho uma família de primitivas, para cada c uma nova primitiva. Então, quando eu quero escrever a família de todas as primitivas, eu escrevo assim, ao invés de a gente vai usar uma simbologia para isso. Então, a gente vai falar assim, para escrever a família assim, f de x, a família de todas as primitivas, a gente simplesmente escreve integral, sinal de integração, é um S comprido, um S esticado, com a pontinha, o S aqui na pontinha ali. Então é um símbolo, na verdade, é um símbolo de integração, integral de f de x dx. Então a gente vai usar esse dx aqui para indicar que a primitiva que a gente está procurando da f é em relação à variável x. Em relação à variável x. No caso aqui, porque a gente só tem a variável x. Quando eu procuro a primitiva, quando eu coloco esse símbolo de integração, eu estou falando, olha, qual é a família de primitivas da f de x em relação a x dx? Qual é a família de primitivas? Essa é a pergunta. Então, quando eu escrevo esse símbolo, eu estou falando da família de primitivas da f. Nesse caso aqui, a gente está denotando por f maiúsculo, então vai ser sempre assim, mais uma constante. Então, a família onde essa f grande, essa f maiúscula, a primitiva,
uma primitiva, a derivada dela coincide com essa daqui. A derivada dessa vai coincidir com essa daqui. Muito bem. Essa função f é chamada de função integrando ou integrando da função, ou integrando da integral, né? A função integrando. O f de x dx é o integrando da integral. Então, a função integrando. Então, a integral, a gente vê assim, a integral indefinida porque aparece qualquer constante aqui, né? Essa integral indefinida, ou a família das primitivas da função f, é uma f de x mais uma constante qualquer. Essa constante é qualquer número real. Então, a gente vai ler dessa forma. Então, quando eu escrevo assim, eu estou procurando a família de todas as primitivas. Então, nesse caso nosso aqui, eu escreveria assim, a integral de 2x dx, ou a integral indefinida de 2x dx, é x ao quadrado mais a constante. Então, sempre a constante, porque é indefinida a nossa integral. Quando eu derivo esse, x ao quadrado mais c, eu chego em 2x. Beleza? Estou começando a entender. Quer dizer, então, e nesse caso aqui, quando eu escrevo o símbolo assim, integral de x ao quadrado mais 1. X, ou integral indefinida de x ao quadrado mais 1. Vou até colocar assim, em relação a x. Qual é a integral de x ao quadrado mais 1 dx? Então, quando eu colocar assim, eu quero que vocês encontrem a primitiva ou a família de primitivas cuja derivada dá x ao quadrado mais 1. Você vai falar, família de primitivas é x ao cubo sobre 3 mais x mais constante. Deriva isso aqui, que você volta nessa. E que esse aqui é o quê? Qualquer número real, uma constante real. Então, deriva o c dá 0, derivada da constante é 0, derivada do x é 1, e derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Então, quando eu derivo essa, eu chego naquela. Está vendo que a integração é o processo, nesse sentido colocado, é o processo inverso. A integração é o processo, é inverter o processo de derivação. Né? Eu estou aqui, se eu derivar, eu chego nessa. E se eu estou nessa, quando eu integro, eu venho para cá. Tá? Então, nesse sentido, é derivar daqui, dado essa função, eu derivo, eu chego nessa. Dado essa, eu integro, eu chego naquela. Tá bom? Então, para você saber se você encontrou a resposta certa, basta você derivar essa função e ver se dá a função integrando aqui. Tá? Então, esse é o sinal de integral, é um símbolo, tá? Não é um Szinho assim, S de x ao quadrado mais 1, não é isso. Você pode ver que ele é bem aberto, né? Ele é grande, e o x ao quadrado mais 1 dx. Para dizer em relação a qual variável você está integrando. Isso até agora eu não entendi bem esse dx aí. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui que vocês vão compreender bem. Vou usar esse espaço aqui para explicar esse dx. Olha, é que em algumas situações a coisa pode parecer assim, olha. Pode ser que eu queira que vocês encontrem a integral de 3x ao quadrado mais t. Mais t dx. Tá bom? Quero que você encontre a primitiva cuja derivada dá isso daí. Muito bem. Então, veja. Nesse caso, eu estou querendo que você encontre a primitiva dessa função em relação a x. Então, a função primitiva sua
a função sua, a função integrando, é essa aqui, ó, 3x² mais t. Mais t. Essa é a função integrando. Então, qual é a função cuja derivada dá essa daí? Essa aqui é a questão. Qual é a função cuja derivada dá essa? Tá? É isso que a gente está procurando. Bom, então eu quero encontrar uma função primitiva que eu derivo em relação a x. Ó. Então, é 3x². Então eu pego essa função aqui. Se eu derivar e dar 3x², então é a x². Quando eu derivo x², dá o 3x². Mais. Qual é a função que eu derivo e dá t? Se você fizer assim, t vezes x. T vezes x. Quando eu derivar t vezes x, derivar em relação ao x é que é a variável. Esse t é como se fosse um número. É um número fixo. Ele não é uma variável. A variável aqui é o x. Tá? Por quê? Porque eu escrevi aqui dx. Então, essa aqui é a minha função. Eu estou querendo encontrar uma primitiva em relação à variável x. Então, o que está variando aqui é o x e não o t. O t, para nós aqui, a gente olha como sendo uma constante. Então, é como um número. Como se fosse o número 2. Se fosse o número 2, seria 2x. Se fosse o número 3, 3x. Se fosse c, 6x. Tá? Então, de fato, essa aqui é uma primitiva, mas a geral eu preciso acrescentar uma constante. Deriva essa agora, para ver se chega nessa aqui. 3x², tá aqui. Quando eu derivo tx, fica 1 vezes t, x elevado a 0, tá t. Derivada da constante é 0. Então, essa é a primitiva. Então, aqui eu posso escrever em relação a x, é x² mais tx mais constante. Quando derivo essa, eu chego nessa. Essa é a família, que é a família de todas as funções primitivas de 3x² mais t em relação a x. Percebe? Agora, se eu vier aqui e ao invés de mudar olha, em vez de colocar dx, se eu tivesse escrito assim, olha essa outra aqui, olha. 3x² mais t, só que agora, ó, eu vou usar dt, ao invés de dx. Estou dizendo, olha, aqui é para você encontrar todas as primitivas em relação à variável. A variável que eu estou avaliando é a variável t. Então, a sua integral aqui é em relação a essa variável t. Então, qual é a função que eu derivo e dá 3x² mais t? 3x² mais t. Então, veja, esse x aqui é um número para a gente, é uma constante, ele não varia. Aqui a variável é t. Tá? Então, essa função aqui, ela não é uma função f de x, é uma f de t. Então, aqui para nós, essa função aqui seria uma função assim, ó, f de t igual a 3x² mais t. A variável não é o x, a variável é o t. Então, qual é a primitiva? Qual é a função que eu derivo e dá 3x² mais t? Uma função cuja derivada dá 3x² mais t. Isso é um número constante. Se isso aqui tudo é uma constante, então eu pego a constante e multiplico por t, porque quando eu derivar t, vai dar a constante. E t, qual é a função que eu derivo e dá t? T² sobre 2. Deriva t² sobre 2 para você ver. T² sobre 2. Quando você deriva, você baixa esse 2 aqui, fica assim, ó, 2t elevado a 1 sobre 2. Dá o t.
Então, a derivada de t ao quadrado sobre 2 dá t. E a derivada de 3x ao quadrado t? 3x ao quadrado vezes t. Quando você deriva isso em relação a t, então isso aqui é constante. Então, em relação a t é 1 vezes esses t elevado a zero. Então fica 3x ao quadrado vezes t elevado a zero, que é 3x ao quadrado. Então tomem cuidado. Então, é importantíssimo esse dx aqui, porque se aparecer duas variáveis aqui, um x e um t, um x e um u, um t e um v, você precisa olhar a sua integral em relação a x ou em relação a t. Dependendo, o resultado muda, porque você vai integrar olhando um como sendo variável e o outro como sendo constante. Beleza? Muito bem. Então, fico por aqui e a gente retoma para falar um pouquinho mais sobre processo de integração. Tá? Lembrando, se você quer integrar uma função, que você quer integrar indefinida, você quer de fato encontrar uma primitiva. E a primitiva é aquela função cuja derivada dá exatamente a função que você tem. Encontrar uma função, ou conjunto de funções, cuja derivada dá a função que foi dada. Esse conjunto de derivada é chamado, esse conjunto de primitivas é chamado de integral da função dada. Abraço, gente. Já voltamos.